Oi, amigas! Sabiam que metade desse desenho eu fiz com corretivo escolar? Então, gente, fica no vídeo que eu vou mostrar pra vocês tudo que eu fiz, como é que eu fiz esse desenho maravilhoso da Elphaba e da Glinda, e bora lá! Oi, meus amores! Bom, gente, vamos pra mais um vídeo? O vídeo de hoje é a inspiração no filme The Weeknd. Não, Wicked. Não sei, gente, desculpa, eu não lembro o nome desse filme. Não é um filme que me agrada muito, eu não gosto muito de filme musical, então eu não lembro o nome, desculpa. Mas é alguma coisa assim, gente. The Weeknd é o cantor, até onde eu sei, né? Eu acho que é Wicked o nome do filme, é isso aí. Então eu sei que é da Elphaba e da Glinda. E aí eu peguei essa inspiração ali do Pinterest. Graças a Deus, minha mãe foi caridosa e me emprestou o celular dela pra mim conseguir pegar a inspiração, porque em todos os vídeos eu reclamo que não tem como pegar a inspiração, porque eu gravo pelo meu celular. E hoje não teve esse problema, né? Então não tem do que eu reclamar. E, gente, se vocês virem eu segurando uma coisa amarela, bem grande, redonda, assim, é uma pera, porque no começo eu tava comendo pera e desenhando, então pensa, não ficou das melhores coisas. O chapéuzinho até ficou bom, mas vocês vão ver a coroa da Glinda. Gente, o que é isso? O que foi isso? Não ficou muito legal, não, tá? Sinceramente. Tipo assim, a coroa dela ficou toda torta, ficou horrível, eu não sei porque que eu... Entendeu? Eu não sei que eu passei a caneta nesse negócio. Eu devia ter esperado eu comer minha pera pra depois fazer. Porque fazer com uma mão só não dá certo. E isso é muito claro, olha ali. Eu fiquei apagando 1 milhão de vezes. Eu achei que o chapéu foi difícil. Isso aí foi mais ainda. Enfim, gente, acho que dá pra perceber ali que na inspiração tava todo bonitinho. E o meu ficou todo rengo, gente. Ficou tudo pra fora. Aí ficou parecendo uns espaguetes de piscina. Ficou horrível. Tentei arrumar, não ficou muito legal. Enfim, gente, fui tentando, né? E aos poucos a gente vai vendo diferença. Aí eu tentei fazer esse colete, não sei, gente, eu acho que é tipo um corset nela, rosinha, assim, a coisa mais linda. E eu achei que ficou um amor. E como eu só tenho um tom de rosa, foi muito difícil conseguir fazer esse desenho, vocês não estão entendendo. Eu acho que foram os desenhos mais difíceis até agora, falando assim de cores, sabe? Porque são muitas cores parecidas. Então, o rosa, assim, a parte da Glinda foi a mais difícil de todas. A da Elphaba não tanto, porque vem 3 tons de verde, não, 4. Então, é bem mais fácil, sabe? Só que o da Glinda só veio um tom de rosa. O que eu vou fazer com um tom de rosa? Sendo que a Glinda, ela é toda rosinha, fofinha, sabe? É muito difícil. Aí, gente, vocês vão ver que eu dei uma pausa, porque eu tinha que terminar de comer a minha pera. E daí eu voltei depois que eu terminei de comer a minha pera. Porque senão, gente, eu não ia conseguir terminar de desenhar com uma mão só. Aí depois que eu vi aquela horroridade ali, eu não sei nem sei se existe essa palavra, só sei que tava horrível esse negócio. Gente, horrível isso daí. Mas enfim, eu tentei dar meu máximo, gente. Depois pintado, não deu pra perceber tanto no final. Mas agora sim, quando tá só tipo a coroa, dá pra perceber bastante. E no começo, gente, eu tava odiando esse desenho. Eu ainda não gostei tanto. Depende, assim, gente. Normalmente eu só me familiarizo com o meu desenho no dia seguinte, quando a canetinha já tá seca, quando eu não lembro mais como é que tá. E daí, por isso que eu prefiro no dia seguinte. Então, hoje, eu já não tô gostando tanto assim, vou confessar. Porque os tons de rosa não ficaram os melhores. Mas, enfim, dei meu máximo, espero que fique legal. Quero dizer, ficou legal, né? Porque eu fiquei uns 40 minutos tentando desenhar a coroa da Glinda. Enfim, gente, aí eu pintei ali a partezinha ali em volta da casa dela, rosinha e tal. E aí vocês vão ver, gente, que como eu falei no começo do vídeo, a maioria das coisas que eu usei na Glinda foi de corretivo. Corretivo de aula, gente, aqueles lá que tem a pontinha de pincel, sabe? Enfim, vocês vão ver, porque eu fiz uma cagada horrível nesse desenho, ficou horrível. Minha caneta branca não é das melhores, ela só fica boa se passar por cima de um marcador muito escuro, tipo preto, um verde muito escuro, um cinza muito escuro, daí ela aparece bastante. Mas se tu passar por cima de um rosa clarinho, não vai aparecer. Tipo assim, ela não é das melhores não, eu tenho que comprar outra urgentemente. E como eu não tinha muitas opções de rosa, eu tive que usar esse laranja mais clarinho assim, atrás, na casinha dela. Eu não achei que ficou feio. Realmente achei que ficou bonitinho. Quando secar, vocês vão ver que vai ficar um pouco mais claro, ficou um pouquinho melhor, né? Enfim, aí vocês vão ver agora, eu pintando ali a casinha dela. Eu usei essa cor, só que eu não tinha parado pra pensar que cor eu ia fazer ela. E aí eu tive que fazer a mesma cor que a casa. Mas, tipo assim, não ficou tão esquisito assim como... Agora eu falando parece, né? Tipo assim, o ursinho da mesma cor que a casa é estranho, né? Mas não ficou tão estranho assim que nem eu tô falando agora, né? Que eles são da mesma cor e tal. Depois vocês vão ver, gente.
Aí, gente, eu fiz esses corações que, na minha opinião, deu todo o charme. Porque coraçãozinho rosa ficou um amorzinho, gente. Eu acho que eu teria feito menorzinho e mais. Mas ficou bonitinho assim também, grandinho assim. E fiz bastante, bem distribuído assim, pra ficar um amorzinho. E, enfim, eu adorei, gente. Ficou um amorzinho. Aí eu tive que fazer a bonequinha, como eu disse, na mesma cor que a parede. Como vocês podem ver, não ficou tão estranho assim. Eu imaginei que ficaria pior. Mas eu acho que tem tanto rosa que não ficou tão ruim. Agora, gente, foi a parte que eu fiz a maior burrada na minha vida, que foi tentar fazer essa varinha que ficou horrível. Gente, eu tentei fazer essa varinha 1 milhão de vezes, mas minha caneta branca é horrível. Vocês podem ver ali que ela não tava passando por cima da caneta preta, tava ficando cinza, horrível. Aí eu disse assim, por que não eu usar o meu corretivo? E aí eu fui lá e tentei usar. E realmente deu tudo certo. Vocês podem ver ali que na sombra que eu tô assoprando a caneta dentro. Porque sempre quando tá acabando eu faço isso e sempre funciona. Mas não funcionou, piorou a situação. Porque daí ficou cinza o negócio. Daí eu peguei meu corretivo velhinho, tadinho. E passei ali. Na hora eu disse assim, não, isso aqui vai ficar horrível. Depois eu peguei um pedaço de papel, fui espalhando e ficou a coisa mais linda. Eu tô apaixonada. Gente, eu vou usar corretivos mais vezes. Se eu soubesse disso antes, eu acho que assim, eu teria feito desenhos tão lindos. Tão, mas tão lindos. Vocês nem imaginam. E, gente, ficou lindo. Olha, eu peguei a pontinha mais fininha do meu papel. E olha que coisa mais linda. Depois... E, gente, eu preciso de 1 minuto pra prestigiar essa varinha. Daí, gente, depois desses 5 segundos de aleluia, eu acho que a gente tá pra gente continuar o vídeo, né? Graças a Deus. Enfim, gente, depois que eu usei o corretivo uma vez, eu não consegui parar. E eu continuei usando. E aí, tipo, como a caneta branca não tava pegando em cima desse tom aí de bege, eu tive que usar o corretivo de novo. Aí eu peguei o lápis, só que com lápis é muito difícil, gente. Porque vai secando muito rápido no lápis, eu não sei porquê. Aí eu tive que continuar usando canetinha. Só que a canetinha tava com um pouquinho de tinta ainda. Muito pouco, porque ela tava muito seca. Mas tava com um restinho ainda. Então ficou umas partes meio verde. Eu fiquei, meu Deus do céu. Mas graças a Deus não estragou, porque tava tão clarinho que nem ia pra perceber. Graças a Deus. E aí eu fui inventar de passar mais branco e melhorou só, graças a Deus, não piorou, gente. Aí eu passei mais branco, ficou melhor, porque tava um pouquinho cinza já de novo. Aí eu passei branco por cima, ficou lindo, ficou maravilhoso, ficou tudo de bom nessa vida. Ai, gente, então, tipo assim, eu acho que não... Se vocês tiverem condições de comprar uma caneta branca, ou já tiverem, usem a caneta branca. Mas se vocês não tiverem, então, muito ansiosos pra começar a pintar, ou não tiverem condições de comprar uma caneta, assim, mais cara, que seja muito boa, eu acho que quebra bastante o galho você ter um corretivo. E eu recomendo vocês terem ou esse daí, ou o em caneta, porque eu acho que o em caneta é melhor, né, gente? Porque é como se fosse realmente uma caneta. E aí eu acho que é melhor, mas esse aí também é muito bom, você só precisa dele. Uma canetinha que não esteja mais funcionando, pra não ficar... Você vai manchar o teu desenho com canetinha. Ou um pedacinho de papel, que daí você só vai espalhando, sabe? E fica um amor, gente, coisa mais linda. Mas assim, eu também usei a caneta branca. Mesmo não pegando tanto, eu usei pra ficar umas bolinhas menores, sabe? Mas, ai, gente, enfim... Ficou um amor, eu adorei. E o lado da Glinda, eu acho que mesmo não tendo tantas cores mais claras assim, porque cores claras mesmo, eu só tenho 2. Porque aquele vermelho que eu usei ali no fundo e aquele laranja não são tão claros. Então, basicamente, eu só tenho o bege e o rosinha. Então, assim, foi muito complicado, gente. Vocês não estão entendendo. Foi muito difícil pra mim conseguir misturar as cores de uma forma que fique mais clara do que o lado da Elphaba. Que o lado da Elphaba é bem mais fácil, porque eu tenho muitas cores mais escuras que remetem mais à Elphaba, né? Aí, gente, eu já terminei o lado da Glinda e fui direto pro lado da Elphaba, que foi o lado, assim, na minha opinião, mais fácil de fazer, porque eu consegui misturar mais as cores de uma forma que ficasse mais harmônico e tenho mais cores, então é mais fácil. E aí eu fiz o chapéuzinho dela, fiz a gola ali dela, ficou um amor. Na hora de escolher a cor da pele dela, eu fiquei um pouco indecisa, eu acabei usando uma cor um pouco mais escura, mas depois vocês vão ver que eu consegui arrumar, fazendo meio que um sombreado e ficou um pouquinho melhor. O cabelo dela, gente, eu tive que fazer... Aquela parte ali cinza é pra ser o cabelo dela. Só que o cabelo dela e a roupa dela é preto. E aí não ia ficar legal. Aí eu passei umas 3 camadas de cinza e ficou bem legal. Aí vocês vão ver ali, gente, a diferença de cores de um verde pro outro. Aí depois eu passei 2 camadas e ficou muito melhor. Passei mais uma camada no cabelo, dá pra ver ali que ficou um pouquinho melhor. E peguei o verde mais claro e fui passando por cima e ficou essa cor maravilhosa. Graças a Deus que ficou uma cor diferente, porque eu usei muito verde nesse desenho, tanto pra árvore, quanto pro chão, quanto pros matinhos. Então não ficou tantas cores repetitivas, sabe? Porque a cor dela, basicamente, foi uma cor criada. E aí ficou um pouquinho melhor.
Como eu disse pra vocês, gente, a minha caneta branca, ela funciona mais em marcadores mais escuros. Então, vocês podem ver que na cor preta, ela super apareceu. E se você for ver ali no lado da Glinda, gente, não dá nem pra ver a caneta branca. Aqueles pontinhos, bolinhas, a varinha, é tudo feito de corretivo. Então, é muito complicadinho. Mas na Elphaba... Ai, gente, a moto... Mas, gente, na Elphaba ficou melhor. Eu consegui fazer mais detalhes com a caneta branca. Ficou um pouquinho melhor. Fiz o matinho como se fosse musgo, um verde muito, muito escuro. Fiz o passarinho de verde também, as florzinhas de verde também. Passei os negócios em branco, né? E eu amei, que a gente ficou muito fofinho. Aí essa caixinha onde fica as florzinhas, eu pintei desse... Como é que fala? É um cinza, assim. Aí, fui inventar moda, né, gente? O que eu fiz? Eu inventei que de um lado ia ser tudo cores escuras e do outro lado tudo cores claras. Vocês vão ver, gente, que ficou horrível. Ficou simplesmente um horror. Depois eu consegui arrumar e fiz normal, tá, gente? Mas tinha ficado horrível. Aí, gente, na inspiração que eu peguei, eu tô tentando sempre botar as inspirações aqui na descrição, né? Aí eu ponho o link da... inspiração que eu sempre pego do Pinterest pra vocês pegarem inspiração se vocês quiserem também. E daí lá na inspiração tava aparecendo uns azulejos. Gente, vocês sabem que eu tenho problema com essa palavra, né? Azulejos. Isso aí. Na casa da Elphaba. Com essa cor mais escura. E aí eu decidi fazer também, né, gente? Pra ficar mais parecidinho assim. E ficou, gente, ficou lindo. Eu tô pasma, ficou muito bonito. Essa cor, tipo assim, é a cara da Elphaba. Porque é como se fosse... um verde muito escuro assim, um verde muito, muito, muito escuro. Tipo um musgo bem escuro, sabe? E eu achei que super combinou. Aí, gente, como eu já disse em todos os vídeos e eu falo de novo, meu marcador marrom tá super acabando. Se vocês forem ver ali, se vocês forem um pouquinho mais pra trás, porque já passou, né? Porque tá no, sei lá, tá no 5x esse vídeo, porque eu demoro muito pra pintar. A moto de novo. Enfim, gente, eu demoro muito pra pintar e aí não deu pra mostrar direito. Mas se vocês forem ver ali, tem uma tonalidade de... como é que fala? Marrom mais escura que a outra, porque tava falhando. E daí eu tive que passar por cima de novo, ficou horrível. Mas, enfim, né? Aí eu peguei o verde, passei ali atrás da Elphaba. E aí eu fui usar esse mesmo verde pra fazer a árvore. Aí vocês vão ver ali que eu deixei uma parte em branco, que eu disse pra vocês que era um lado mais escuro, outro lado mais claro. Depois eu desisti, porque ficou simplesmente horrível. Olha isso, gente. O que é isso? Ficou simplesmente terrível. E eu ainda dividi tudo torto, né? Botei mais pro lado da Elphaba do que pro lado da Glinda. Gente, eu tive que ligar o flash porque a iluminação tava horrível, porque já tava anoitecendo. E, gente, não é pra ficar olhando pro meu braço, tá? Gente, eu juro pra vocês que meu braço não é tão peludo assim. É porque o flash, ele faz com que, tipo, pareça todos os pelinhos do seu corpo. E parece que, gente, eu tenho um braço peludo que nem um lobisomem. Mas eu juro pra vocês que não é assim, tá, gente? Porque, meu Deus do céu, ficou horrível, gente. Mas enfim, não liguei pro meu braço e sim pro desenho, né? Aí eu tive que usar esse tom de... não sei se é um bronze, sei lá. Pra fazer o tronco da árvore. Porque meu marrom, gente, ele tá, tipo assim, simplesmente terrível. E não ia dar, ele não ia aguentar até o final. Daí eu guardei o querido, né? Pra aguentar mais tempo. E aí eu fui usando esse bronze. Eu até posso, gente, botar mais coisa dentro, álcool dentro do meu marrom pra ele começar a funcionar de novo. Mas, gente, esse negócio é impossível de abrir. Alguém vem aqui na minha casa e abre esse negócio, gente, porque é impossível. Eu vi um vídeo da mulher dizendo que abriu com dente. Como que abre com dente, gente? Da última vez que eu tentei abrir com dente, eu fiquei com um gosto de álcool na minha boca. E olha que a caneta nem encostou na minha língua. Mas eu fiquei com um gosto de álcool na minha boca. Porque o álcool fica... a tampa da... ponta da canetinha fica dentro da tua boca, daí tu fica sentindo o gosto de álcool. Ai, gente, horrível, não façam isso em casa, tá? E daí eu fui tentar com a faca, estragou todo o meu negócio, porque aquele lá tem um material tão ruim, gente, mas tão ruim, que, nossa, esfolou toda a minha caneta, gente, todo o meu marcador, não tem como, não tem condições. Todos os marca-textos abrem, aí bem que tá acabando, não consegue abrir, gente. Não consegue. E, tipo assim, às vezes eu tô pintando e do nada o negócio voa. Aí quando eu preciso, ele não abre. Mas que ódio. Enfim, gente, depois desse surto, vamos continuar no desenho, né? Aí eu fui fazendo aquele lá atrás, aquele azul, é como se estivesse à noite, sabe? Pra dar um contraste, uma coisa mais diferentona. Aí eu fui fazendo ali as plantinhas. Eu fiz tudo verde mesmo, tá, gente? Acho que agora, vendo bem, eu devia ter usado outra cor, que eu usei muito verde, né? No lado da Elphaba. Enfim, mas no da Glinda eu também usei muito rosa, então tá tudo bem, né? Aí fui fazer a mangueira, toda bonitinha. Eu achei que ficou um amor, gente. Eu gostei muito. Eu vou cortar essa parte de negociando a mangueira, gente, porque é muito chato pintar a mangueira, né? Então vocês não precisam ver isso.
Aí, gente, depois que eu pintei a mangueira, eu fui pro lado da Glinda de novo pra pintar os matinhos, né? Aí vocês vão ver que no começo vai ficar horrível, porque eu usei uma cor muito escura com uma cor muito clara pra fazer sombreado. E daí no começo realmente vai ficar muito feio, gente, mas depois vocês vão ver que eu fiz um degradê mais bonitinho. Por exemplo, agora, ficou muito, muito marcado, olha ali. Mas depois vocês vão ver que eu vou passar uma segunda camada, acho que eu vou passar até umas 3 camadas ou 2, não sei, não me engano. Se não me engano é isso. E vai ficar melhor, não vai ficar esse negócio marcado, vai ficar um degradêzinho melhor. Olha ali, gente, agora dá pra ver melhor. E aí ficou um pouquinho melhor, não ficou? Ai, por favor, diga que ficou melhor, gente, porque eu não sei. Mas melhor que o começo ficou, obviamente. Mas não sei se ficou perfeito, né? Enfim, aí eu fui fazendo umas florzinhas de rosa e vermelho, que são umas cores clarinhas, assim. Eu acho que são cores mais clarinhas, assim. Aí eu pintei, mas mesmo se não for, gente, ficou maravilhoso, ficou muito fofinho. Aí, gente, eu peguei ali o bronze e fui fazendo ali os tijolinhos e ficou a coisa mais fofa. E como eu não tinha muitas cores, né, claras, eu tive que usar ele. Foi a mesma cor que eu usei pro tronco da árvore. Mas o tronco da árvore eu fiz aquela textura de madeira, que inclusive ficou a coisa mais linda desse mundo. E aí, gente, nem dá pra perceber tanto assim, sabe? Daí eu achei que ficou bonitinho. Aí, gente, chegou na parte do regador e eu tinha que estragar, né? Por quê? Me conta por que eu fiz bolinhas vermelhas. Ficou ridículo. Ficou ridículo. Mas o corretivo, ele deu uma disfarçada. Mas esse corretivo, gente, ele tava não tava, tipo assim, redondinho. Ele tava reto, tava umas linhas. Ah, não sei se eu gostei muito. Enfim, mas de longe, parece, de 100%, parece 40% glitter. Não parece? 40%, porque eu não sei muito bem fazer glitter. Eu já vi um vídeo da Dourada mostrando texturas, ela ensinou a fazer glitter, mas até hoje eu nunca entendi a fazer esse negócio. Então, se alguém quiser me ensinar, eu tô aceitando. Aí, gente, eu vim pintando o chão, fazendo essa graminha. Gente, fez uma grama... Meu Deus, meus cabelos aparecendo. Gente, no flash... Por que o meu cabelo no flash fica esquisito? Por quê? Fica aparecendo a minha raiz? Não gostei, gente, não gostei. Mas, enfim. Aí, eu fui pintando aí o chão todo bonitinho. Esqueci de pintar aquela parte achei em branco. Aí, depois eu vim fazendo texturinha de graminha. Ficou um amor. Passei depois com uma caneta branca a texturinha. Aí, gente, ficou a coisa mais fofa. Agora, vendo assim... Ficou um amor, gente, esse desenho. Eu simplesmente tô apaixonada. É um dos meus desenhos favoritos. Virou meu xodózinho. Eu amei. Enfim, gente, aí eu dei os retoques finais. E fiquem com o resultado final. Eu sei que vocês já viram no começo, gente, mas relevem, tá? Fiquem com o resultado final de novo.